Vamos começar agora mais um Pode Falar Tudo com a palavra Bruno. Já? Na parte do comenta, compartilha, que a nossa que o Vanderlei já falou aqui. Nosso aí. produtor Vanderlei mandou curtir, compartilhar e mais o quê? Ativar o sininho. Ativar o sininho. Inscreva-se no canal Pode Falar Tudo. E no Instagram, pode.falar tudo. É rapidinho, gente. Vai lá, gente, nem dói, hein? Depois que faz isso igual criança, com aquele dedinho do indicador. Valeu? Vamos então agora, hein? Agora é a Vera? Agora é a Vera. Então começa agora... Não é a Vera, não. Não? O nome da convidada é outra. É cara. outra, caramba. Então tem a ver, ó. Começa agora o desafio Você Mais Leve no Verão. Ah, bugou agora. 1 minuto de silêncio. É, mas ela Não sabe, entendi. porque é o programa que ela faz. Ah, é mesmo, Dani? Exatamente. Que legal. Isso, agora vamos lá, olha só. A gente sempre começa aqui com uma frase. Então, Dani, prepara a tua frase aí, Bruno calibra a tua. Não vem com o olho gordo pra cima de mim. Porque de gordo já basta eu. Foi boa, né? Foi boa. Tá Em bom. homenagem à nossa amiga Nutri Dani Mello, que tá hoje aqui com a gente. Dani, é um prazer te receber Seja aqui. bem-vindo. Muito obrigada pelo convite. Vou pedir também aos meus seguidores para curtir, para compartilhar, para enviar esse podcast aí para as pessoas que você conhece, que precisam assistir. E vou soltar minha frase. Maravilha, Tá. que exemplo de convidada, Vai com viu? tudo. Já Viu? botou, cara. Vou soltar minha frase. A maioria das pessoas diz que engordou por conta da ansiedade, né? Então eu dou duas opções. Você pode escolher ser ansiosa, sentada no sofá, obesa e comendo, ou você pode ser ansiosa, gostosa na academia treinando. Que isso? Que violência! Essa vem forte. Bem Duas pesado, opções. bem pesado. Certo? Muito bom. Agora, Vamos lá. vambora. Dani, o nosso podcast aqui é Pode Falar Tudo. Então, o nosso objetivo é que você realmente entregue tudo. E pelo pouquinho que eu pude ouvir, meu irmão, É forte. é muita história para contar. E ó, você fica ligado aí porque é mais do que um podcast. É uma lição de vida. Só que antes, pra ela falar de fato tudo e fazer jus ao nome do nosso podcast, Tem que beber a água. tem que beber água na nossa caneca aqui, Dani. Que Presentinho isso. pra você, lindo. tá? Abre aí pra ver se você gosta. Se não gostar também, vai dizer que Gente, gostou. deixa eu contar Diz pra que vocês, gostou. parece que vocês adivinharam, porque nutricionista, se tem uma coisa que a gente ama, é caneca. Que isso? É mesmo, Dani? A gente ama a caneca, gente. Olha que coisa linda. Parei um post lá no feed bem Que lindo em legal. homenagem a Muito vocês, bom, muito tá? bom. Legal. Amei. Bom, parabéns Vamos por botar- você vamos ter botar colocado água aqui agora. Por favor. A Tira produção a caixinha. hoje tá meio devagar. Vou pegar água aqui da produção. Tem que ser mais rápido aí, Tira a produção. caixinha, produção. Tira a caixinha. Isso. Não é que a gente parece que adivinhou, não. É porque a produção ela é especialista e sempre Teve toda uma consulta pesquisa e pesquisa. O que campo, será que o nosso arrasou. convidado ou convidada gostaria de receber? Ai, caneca E por é incrível tudo. que pareça, todos eles ganham caneca. Coincidentemente. Coincidentemente, Todos eles gostam de caneca. de caneca. Quando a gente faz a pesquisa, não, Caneca. eu prefiro caneca. Caneca. Seguro, só pede o pessoal que estiver assistindo para já separar o lencinho, né? Que Separa o lencinho aí, separa porque o vai ter lencinho. chororô, hein? O pessoal tá acostumado aí com a gente levantar sempre o astral do Hoje vai ser programa. diferente. Hoje vai ser... Já o A gente início. vai oscilar, né? A gente vai oscilar. Antes do Bruno começar a puxar ali o histórico, ali o retrô, eu queria te perguntar o seguinte, você aí é shape que se fala, né, do corpo, você sempre foi shapeada que fala? Shapeada, como é que fala isso aí? Acredita que não. Eu antes de entrar para nutrição, eu tive uma outra profissão que nós vamos comentar aqui. Sim, sim. Durante essa profissão, eu já gostava de cuidar do corpo, Sim. mas eu não sabia como. Então, eu cuidava de forma totalmente errada. Eu usava anabolizantes por conta própria, eu usava as famosas fórmulas para emagrecer, Fórmulas mágicas, milagrosas, né, Dani? mágicas, remédios que tiram a fome, que dão compulsão. E aí, depois eu posso falar melhor sobre isso. Então, assim, eu tinha um percentual de gordura bem alto, tinha muita vontade de emagrecer, mas eu não sabia por onde, eu não sabia o caminho correto.
Então eu gostava do mundo fitness, mas eu fazia tudo errado. E uma história muito interessante é que a minha mãe, ela fez uma cirurgia plástica quando eu era bem nova, eu era adolescente. Então ela perdeu 36 quilos no Vigilante do Peso. Perdeu uma pessoa. Perdeu uma pessoa no Vigilante do Peso, só com dieta, mas depois ela fez plástica para poder tirar as peles. Sim. E aí ela começou ali a me incentivar, a me arrastar para ir para academia junto com ela. E esse mundo do fitness, para quem não vive ele é um mundo muito difícil, ele é um mundo muito cruel, ele é um mundo muito ingrato, onde as pessoas Eu que o diga, Dani. têm um comportamento muito ruim. Por exemplo, eu tenho várias pacientes que são obesas e falam assim para mim, Dani, eu não vou para academia porque eu me sinto mal, eu me sinto constrangida, as pessoas me olham diferente, debocham, me olham estranho. Preconceito, né? Muito preconceito, né? O que eu acho particularmente absurdo, porque se a pessoa está obesa, o lugar que ela tem que ir para se tratar é a academia. Exatamente. Sim. Ali é justamente o lugar que ela precisa ir para poder se cuidar. Verdade. Então, eu acho que as pessoas que estão ali, que se acham com um corpo muito melhor, têm justamente a obrigação de recebê-las. Acho que muita gente Né? acha que a academia é uma vitrine, é uma passarela. É, Né? Vai lá para desfilar. Hoje em dia, sim. Mais fútil, né? E do aí que nessa, saudável. exatamente, e aí nessa época eu era bem barrigudinha, tinha um corpinho assim era bem caidinha. E a minha mãe já tinha plástica, já tinha mais idade, mas era aquela senhora toda enxutona. Sim. Bruno já viu, a minha Sim, mãe sim. tem um corpo bem legal. E quando nós entrávamos na academia juntas, a minha mãe me apresentava assim toda boba, sabe? Sim. Ah, essa aqui é minha filha. Toda orgulhosa. Toda orgulhosa. Essa aqui é minha filha, ela veio pra academia comigo. Bruno, quantas e quantas vezes, Ed, as pessoas falavam assim, ué, sua filha? Mas sua filha gorda, barriguda desse jeito e você que é muito mais velha, sarada? Ué, mas você deixa sua filha ser barriguda assim, ter um barrigão desse, se você não é? Pessoal muito carinhoso, né? Dan? Exatamente. Só que eu tinha 14 anos, eu Você tinha era uma 15 anos. criança, Então eu não adolescente. tinha maturidade, eu era um adolescente. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. E o que isso ocasionou? As pessoas não têm noção, Bruno, do poder da palavra. Sim, Do verdade. poder de uma brincadeira, sabe? Ou de uma observação que não foi pedida. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a simplesmente me afastar da minha mãe. Eu não andava com a minha mãe na rua, eu tinha vergonha Olha de que andar. barreira que criou. Exatamente. Eu durante muito... E aí a minha mãe também sofreu muito, porque assim, a minha mãe achava assim, poxa, eu trato a minha filha tão bem, eu trato com tanto carinho, e nenhum lugar que eu vou, a minha filha quer ir comigo. Se a minha mãe falasse assim pra mim, Dani, vamos ali na esquina, eu não quero. Porque eu sabia que os olhares iriam ser de comparação. Quantas e quantas vezes as pessoas falaram assim, nossa, mas ela parece a sua mãe, parece que você que é filha dela. Então, assim, você perguntou desse mundo fitness, esse mundo fitness envolve, para quem está dentro dele, uma crueldade muito grande. E olha como é que Verdade. isso deve se repetir, né? Esse episódio aconteceu com você com 14, 15 anos e sua mãe deve se repetir até hoje Com na vida de várias Várias pessoas. pessoas. E esse foi justamente o estopim, além de alguns outros motivos que a gente vai falar, de eu ir procurar uma maneira certa, um conhecimento, um estudo de como eu me tratar e, mais do que isso, de como eu tratar outras pessoas para que outras pessoas também não passassem pelo que eu passei. Para que outras pessoas conseguissem se cuidar da forma correta, não usassem vários medicamentos, várias coisas que a indústria coloca como milagre e acabasse estragando ainda mais a saúde, ficando mais frustrada, mais decepcionada e se afastando das pessoas, sabe? Mulheres que não vão pra praia porque não usa biquíni, que não sai com o marido. Eu, por exemplo, porque não tem uso, Dani. Quando eu vou pra biquíni, praia. você Não, evita. não. Eu fico super constrangido, cara. É mesmo? De usar biquíni. Graças a Deus. Então, assim, o mundo fitness tem todo aquele glamour que a gente vê do Instagram, mas a vida fitness não é só aquele glamour ali que a gente vê. É muita decepção, é muitas pessoas que estragam a saúde, que têm sequelas gravíssimas. Eu tenho paciente hoje que está num leito porque injetou produtos que não eram produtos regulados, não eram produtos pela Anvisa, e anos depois tiveram que ser retirada numa cirurgia e virou necrose. Caramba. Então, são coisas muito pesadas, muito graves quando a gente fala de saúde e de emagrecimento. Porque hoje as pessoas estão dispostas a pagar qualquer preço. E isso é muito ruim, né? Porque tudo que é demais se torna algo
muito ruim e me fugiu a palavra aqui agora. O pessoal quer a pílula do milagre, né? Do milagre. As pessoas não querem emagrecer, as pessoas querem ser emagrecidas. Como que eu chego aqui, Dani, e você me emagrece? Eu não vou te emagrecer, eu vou te direcionar, eu vou te mostrar o melhor caminho. Mas a decisão do emagrecimento, ela tem que ser sua, ela não é minha. É a mente, né, Dani? Tudo tá na mente, né? Você entender. Tudo. Agora, Exatamente tudo. antes de você teve esse trauma, né, com 15 anos mais ou menos, e aí entendeu que você precisava emagrecer pela dor, né? Você aprendeu pela dor e fez sua mãe sofrer também. Sua mãe sofreu com isso por causa desse afastamento, por causa de palavras liberadas por pessoas que não tinham sensibilidade. Beleza. Só que entre esse momento de 15 anos e o momento da Dani Nutri, teve uma história grande. teve uma outra história. Nós já sabemos que você é uma excelente profissional, um excelente nutricionista, mas antes disso, teve outra situação. A chapa era quente, né? Teve um corte de na 18 história. anos até não sei quantos anos, a chapa esquentou. Foi. Eu continuei tentando cuidar do corpo, mas de forma errada, né? E aí, mais errada ainda, porque eu fazia uso de muitos anabolizantes, né? Por conta própria, sem acompanhamento médico. Era aquilo assim, o João da esquina falou para tomar isso, eu tomava. Era isso. Uhum. E aí, eu fiz um concurso público. E eu fui ser policial militar com 18 anos. Com 18 anos. Exatamente. Então, assim, nunca tinha trabalhado na vida. Não tinha experiência nenhuma de vida. Era literalmente aquela filhinha de mamãe. Aí né? você voltou com 18 anos lá na academia com o pessoal, quando tinha 15 anos, que falava aquilo de você. Agora mete bronca agora, mano. Quero ver agora. E aí eu não tinha experiência. Eu não culpo nada do que eu fiz, eu não culpo a corporação, tá? Toda a trajetória que eu tive dentro da polícia foi uma imaturidade minha. Dani, mas você culpa as companhias? Eu acho que o ambiente, ele sempre vai te influenciar, sim, mas a decisão é sua. Sim, a psicologia, ela diz que nós somos a média das cinco pessoas mais próximas com que nós convivemos, né? Porém, Jesus, ele ainda foi mais restrito. Jesus tinha 3 amigos e tinha um íntimo. Então, o que a psicologia diz, Jesus ainda restringiu. Então, de fato, nós somos o meio que nós estamos. As pessoas que nos rodeiam. Exatamente. E aí, eu fiquei nesse local, né, na Polícia Militar, eu fiquei durante 11 anos. Durante esses 11 anos, eu passei por 13 batalhões. Eu fui excluída de 9. Caramba. Então, assim, eu realmente era um pouquinho problemática. Problemática, você era nervosa, eu era bastante nervosa. Eu acho que era muito, Ed. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo muito assim. Como eu era a única mulher naquele meio, então eu me obrigava numa necessidade muito grande de provar de se impor. Que eu podia, que eu conseguia, que eu tinha atitude, que eu era de igual para igual com todo mundo. Que não precisava ser tratada como... Que eu não precisava ser sexo tratada frágil. como mulher. Se de repente tivesse uma troca de tiro, ninguém ia precisar me defender, que eu ia estar lá também, entende? Que se tivesse uma situação, de repente, de ganhar um dinheiro ou de fazer uma segurança e todos os homens fossem, que eu iria também, que eles teriam que me colocar. Para você ter uma noção, eu fiz todas as seguranças mais perigosas que você imaginar do estado do Rio de Janeiro. Sério? Eu trabalhei na Via Show, eu trabalhei na Fundição Progresso, eu trabalhei no Lá para 40 Graus, eu trabalhei num frigorífico embaixo do viaduto da linha de Manguinhos. Caramba. Da faixa de gás. Eu trabalhei no frigorífico sozinha na faixa de gás. E como segurança, não era fardada como militar, segurança, na folga. Ou seja, não tem uma representatividade de uma corporação por trás, um batalhão que te garanta. Não, eu não tinha farda me protegendo. Era a Daniela. Eu chegava no meu carro próprio e saía no meu carro próprio do frigorífico. Gosta de arrumar problema ela, né? Já aconteceu uma vez de um cidadão, né, que a gente tem que falar assim, um cidadão da favela chegar na porta do frigorífico e falar assim, olha, hoje é sábado, o dono do frigorífico mandou pegar vários quilos de carne pra gente poder levar lá pra dentro da favela, que é aniversário dele, vai ter uma festa e ele mandou você liberar aí as carnes.
Aí eu virei lá de dentro da guarita e falei assim, fala pra ele que no açougue tem tanto que tá até vendendo. Fecharam o frigorífico. Tu é corajosa, né, velho? Curta e grossa, fecharam o frigorífico. Fecharam o frigorífico. O Bob teve que me resgatar. É tipo isso. Entende? Rapaz. Mas eu acho que o que eu entendo hoje, Ed, o que te dá limite é o medo. E o temor Sim. a Deus. Se você não tem limite, se você não tem temor a Deus, você não tem medo, você não tem limite, você não enxerga a consequência. O medo, ele é extremamente importante, porque o medo, ele te protege. Exatamente. Né? Quando a gente tem essa situação de você... Imagina uma pessoa que não tem medo. Ela vai atravessar a rua e nem vai olhar para os lados. Não vai. Ela olha para os lados porque ela tem medo de ser atropelada. Então Exato. o medo, ele é importante. O medo, ele te dá limite. Com E eu certo não limite. tinha O medo esse com limite. certo limite. Você não pode Exatamente. deixar também o medo te dominar. E hoje eu vejo, Bruno, muito claro, sabe, em toda a minha história, que o tempo todo o que me rodeava, o que me protegia, o que me blindava eram as orações da minha mãe. Isso, assim, eu não tenho sombra de dúvidas. Sua mãe sempre foi cristã ou não? A minha mãe passou a ser cristã no primeiro dia que eu entrei para a polícia. Olha isso aí. No primeiro Desde o primeiro dia, O Dani? primeiro dia que eu falei, mãe, estou indo para a polícia. A minha mãe entrou por um grupo chamado Déboras, Mães de Joelho, Filhos de Pé. Rapaz, olha isso aí, hein? É forte, hein? Então, Foi no sua mãe, primeiro então, ela... Elas e as Déboras oraram por mim durante 12 anos. 12 anos. 12. Sua mãe, ela é uma mulher inteligente, né? Eu vou dizer por quê. Ela, obviamente, já te amava, já te protegia, te levou para academia quando você era adolescente, que ela viu que você estava precisando. Só que quando a Dani entrou para a polícia, a mãe falou, pô, só isso não dá, mano. Tem que ter alguma coisa maior, porque agora ela foi para um lugar que não deveria ter ido. Ela entendeu... Mãe é sempre muito Caramba, sábia, né? Ela entendeu, falou, agora sal da minha mão. agora só Preciso de botar na mão de alguém. Tem uma história engraçada. Qual o nome dela? Fátima. Dona Fátima, meus parabéns, Tá. hein? Muito Tem bem. uma história engraçada que eu moro ali próximo à Praça da Prefeitura, né? Da Uma rua cidade, da depois. cidade de São João de Daqui Meriti. de né? São João de Meriti. Sim. É uma rua após a praça. E aí, na época, eu era do batalhão daqui do 21 e nós tivemos que fazer uma operação na praça. Só que nessa operação eu tava paisana, eu tava de short, Uhum. top de academia, chinelo, Foi curtir, fuzil. foi curtir a praça. Como se Fuzil? fosse, mas era uma operação. E eram mais de 4 viaturas e guinchos para pegar carros, aqueles, como é que fala? Caminhões, reboques. Enfim, a praça parou, era muito motoqueiro, aquela confusão toda. E um porradeiro do caramba, uma brigada tremenda. Enfim, foram lá no meu portão contar para minha mãe que eu tava na praça. Bruno. Dona imagina. Fátima, tua filha tá lá na praça arrumando confusão. Imagina, eu pintando na praça e grita dali, chuta daqui, pinta de lá. Quando eu virei, a minha mãe na calçada do fórum, assim, ó. Paradinha. Comandante do batalhão da casa Sabe aquele frio Patente alta. Sabe aquele frio na espinha que dá por aqui, assim, que vai descendo? Que você fala assim, agora eu vou apanhar no meio da praça com um fuzil nas costas, com certeza. Com certeza vai acabar a minha brabeza agora. Eu falei, Senhor, minha mãe vai me bater aqui com certeza e eu vou ter que ficar quieta. Nessa hora que a gente vê quem manda, né? Aí a gente vê quem manda. Mas ela sempre falou, ela falava assim, olha, você é polícia do portão para fora. Do portão para dentro, quem manda sou eu. Quem decide sou eu. E essa autoridade ela sempre teve. E teve situações, Bruno, que da minha mãe passar. Por exemplo, no carnaval, eu estar trabalhando em São João, a minha mãe passar do lado de uma viatura da PM, na praça da prefeitura. Eu não estava nessa viatura, eu estava em outro local, na Vila Norma, em operação. E no rádio da viatura, minha mãe passar do lado da viatura e eu vi no rádio da viatura eu gritando que estava encurralada na favela. Caramba. Que situação, né? E o polícia teve que botar minha mãe sentada na viatura e acalmar e dar água. E ela ouvindo eu o tempo todo, eu tô encurralada, eu tô me tomando tiro, não vamos conseguir sair daqui, tô me encurralada. Vem, resgata. A minha mãe já passou por essa situação. E a tua mãe, nesse caso, ela queria tomar aquela viatura e ir lá pra Vila Norma, não?
Não deixaram, mas com certeza queria. Não. E aí, o que aconteceu? Essas histórias foram, né, se sucedendo, e as pessoas falando para minha mãe que eu não era uma pessoa legal, que eu era, né, violenta. Então, assim, você imagina para uma mãe estar o tempo todo ouvindo, né, que a sua filha não é uma pessoa bem agradável, bem grata, bem quista no lugar e na sociedade. Até que, enfim, eu tive um problema, comecei a responder um processo na polícia e eu sabia que eu iria sair. Uhum. E aí, nesse momento, é o momento em que você enxerga que as únicas pessoas que estão do seu lado são seus pais. Sabe? Eu sou criada pelo meu padrasto desde 2 anos de idade, mas ele é o meu pai. Né? Ele é o meu pai. E aí, eles me sentaram e falaram assim, o que você quer? Você quer mudar de vida? Você quer mudar de vida, você quer estudar, você quer fazer uma faculdade? Então vai lá e escolhe uma faculdade para você. Aí eu fui. Aí eu vi história, eu vi nutrição. E isso foi no processo, né, Dani? Eu ainda estava na polícia. Só que o que acontece? Quando você começa a responder um processo na polícia, demora um pouquinho para o processo. Você é afastada, né? Você fica trabalhando interno. Tá. Né? Você não pode mais trabalhar na rua. Entendi. Você fica trabalhando interno. Só que aí eu perdi o dinheiro de segurança, o seu financeiro cai muito. Sim. E aí eu não conseguiria pagar a faculdade. E aí, além disso, aí você não pode mais andar armada. Na época, pela questão do meu processo, eu perdi o carro. Então, é aquela hora que a gente que tem um olhar espiritual entende que o devorador entrou. Uhum. Eu perdi o carro, eu perdi a liberdade, eu ia perder a profissão, eu perdi a arma, que era o que me dava Te protegia. o emprego, era o que me... Foca nessa palavra que você falou. Te protegia. Me protegia. E aí, eu precisava sair de São João, porque eu não tinha como ficar. E aí eu recebi uma notícia de alguém próximo de que uma pessoa que eu tinha tido um problema muito no passado estava atrás de mim, sabia que eu não estava mais armada, sabia que eu não estava mais com carro e que essa pessoa iria vir atrás de mim para poder se vingar. E aí eu comecei a correr atrás das informações e eu descobri que uma menina que morava do meu lado, uma vizinha minha, era a pessoa que estava passando a informação para ele. Era a fonte, X9. Então ela falou, a frase que me falaram foi a frase que ela falou para ele. Foi exatamente assim a frase. Você pode vir pegar ela assim que ela estiver saindo de casa a pé para ir para academia. Eu vou te dar o roteiro e o horário que ela sair. E você pode vir buscar ela. Por quê? Ela não anda mais de carro e ela não anda mais armada. Agora, as únicas vezes que ela sai de dentro de casa, ela só sai com uma Bíblia embaixo do braço. Cara. Que isso, é mesmo? A melhor arma que você poderia ter e a pessoa nem sabia disso. É a proteção. Aí meus pais se desesperaram. Me tiraram daqui e me mandaram para uma casa que nós temos em Coroa Grande até o apartamento em Caxias ser liberado pela documentação da imobiliária. Bruno, eu te digo que assim, foi um momento da minha vida no fundo do poço. Porque quando eu liguei para o meu padrasto, eu falei assim, colega, eu fui expulsa. Não tenho como continuar. Eu estava no segundo período da faculdade. Você chamava ele de colega? Porque... Eu chamo até hoje, eu tenho uma tatuagem de colega, porque ele me acostumou a chamar ele de colega. E aí eu falei para ele, colega, eu não tenho profissão, eu não tenho carro, eu não tenho diploma, eu não tenho nada. O que eu vou fazer da minha vida agora? Aí ele falou para mim com essas palavras. Ele falou assim, baixinha, até você terminar a faculdade, não vai faltar nada para você. A sua vida vai ser a mesma. Você vai comer a mesma comida. Você vai fazer a mesma faculdade. Você vai malhar na mesma academia até você ser doutora. O seu futuro é ser doutora. Muito bom. Ótima atitude do colega. Colega. É inspirador isso. Foi quem confiou em mim, Bruno, quando ninguém mais confiava. Quando a sociedade não confiava mais. Foi ele, minha mãe. E foram as pessoas, assim, que eu mais decepcionei, que eu mais envergonhei, que eu mais preocupei. E foram as pessoas que estiveram ao meu lado. E aí eu fui para Coroa Grande. Eram as pessoas que mais te amavam. E eu não conseguia enxergar isso e valorizar.
E quando eu cheguei em Coroa Grande, eu lembro que eu vi um outdoor muito grande de um show do Thales Roberto. E eu era louca para ir no show do Thales. Eu estava destruída, eu estava no fundo do poço, eu estava desgraçada de todas as formas que você imaginar. Na minha opinião, naquele momento, eu tinha perdido tudo. Só que eu não conseguia enxergar que eu ainda não tinha perdido a minha família, eu não tinha perdido a minha saúde e eu não tinha perdido Deus. Então, eu não tinha perdido nada. Verdade. Entende? Só que eu não conseguia enxergar Só isso. estava afastado. Né? E eu fui nesse show do Thales. Eu reuni forças, eu comprei o ingresso e eu fui. Só que eu cheguei muito cedo. Eu não sabia de show, então eu fiquei na grade. Essa filmagem ainda tinha no YouTube, eu não sei se tem. E aí eu teve uma hora do show do Thales, eu tava bem próximo assim do palco, que eu abaixei a cabeça assim e comecei a chorar compulsivamente. Sabe quando o choro sai? Eu comecei a chorar muito, 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 muito compulsivamente. E no meio do meu choro, o Thales estava cantando aquele louvor, uma história nova escrita pelo dedo de Deus. Ele estava cantando exatamente essa frase. Ele parou de cantar, ele sentou na beira do palco, na beira, assim, todo largadão, aquele jeito dele, e pediu segurança para me chamar. O show era num estádio com milhares de pessoas, tá? Aí o segurança me chamou, eu levantei a cabeça, quando eu olhei, a minha cara estava desse tamanho. E aí ele sentou no palco e falou assim, ó, Deus mandou eu parar para poder falar com você. E eu parado, olhando para a cara dele, né? Ele falou assim, ó, faz o seguinte, o recado que manda Deus eu te dar hoje, agora, volta amanhã pro lugar de onde você saiu hoje. Amanhã de manhã você volta para lá, sabe por quê? Porque a arma que te protege é a Bíblia que está embaixo do seu braço. Eita. Caramba. É forte. No Filho de Deus, ninguém toca, ninguém vai te achar. Pode qualquer um mostrar onde você está. Mas a Bíblia que está embaixo do teu braço é a arma que te protege. Pode voltar, faz prova de Deus. Deus não vai deixar ninguém encostar em você. Meu Deus. Num show, hein? É. Aí tu recebe Deixa eu isso até beber uma água. de Deus num show. É, isso é muito bom. Não tem como. Ainda tem gente que não acredita, né, cara? Assim, É por isso que eu enfatizei, né? Num show. é. Uhum. Tem gente que, infelizmente, seja lá o religioso, ou seja lá aquele que não acredita de fato Um mesmo, crédulão mesmo. sabe? Cara, existe. E Deus protegeu. E Deus protegeu. Porque ela tá Isso aqui aí. hoje. Nada aconteceu. Muito bom isso aí. Forte, Né? é forte. E eu voltei. E aí eu comecei a fazer minha faculdade, comecei a me dedicar aos estudos, porque a nutrição, hoje eu digo, Bruno, que a nutrição é o que me sustenta, sim, financeiramente falando. Mas muito mais do que isso, é o que me sustenta em vida. Porque a nutrição, no pior momento da minha vida, ela foi a minha única direção. Ela foi o meu único Sim. horizonte. Ela era a única forma que eu tinha de resgatar minha dignidade, de dar orgulho para os meus pais. E muito mais do que isso, de mudar vidas. De mostrar que eu não nasci para prejudicar vidas, mas que eu nasci para mudar vidas, sabe? Sim. Eu tenho mulheres que entram no meu consultório hoje e falam assim para mim, doutora, você é minha única esperança. Doutora, eu quero me matar. Doutora, o meu casamento vai acabar se eu não emagrecer. Doutora, aqui pode falar tudo, né? Pode falar tudo. Deve. Doutora, eu estou num relacionamento que o meu marido, quando a gente acaba de ter uma relação sexual, ele fala assim pra mim, você ainda tem que agradecer a Deus, porque eu ainda consigo todo dia ter relação com você do jeito que você tá gorda, assim, meu enorme. Que isso, caramba. É esse o mundo que a gente vive, Bruno. São essas mulheres que hoje eu transformo vidas. Então, se você parar para ver de onde que Deus me tirou, sabe? Sim. De onde Deus permitiu que eu saísse viva depois de tantos livramentos. E hoje eu receber mensagens, depoimentos de mulheres que falaram assim, doutora, sem a senhora eu não conseguiria.
Eu já tinha desistido. Eu tenho pacientes, Bruno, que falam assim pra mim, Dani, eu espero as pessoas dormirem, depois que a família toda comeu pizza, e eu vou lá para a cozinha escondido de madrugada, eu sento do lado da lixeira e eu como as bordas das pizzas que sobrou. Caramba. Porque eu tenho compulsão. Olha, o que a Dani está dizendo aqui, está falando aqui, vai muito além de ser um profissional. Vai chegar ao ponto de direcionar o que a gente chama de propósito. A Dani tem um propósito. Ela não tem só uma profissão. Então, nesse caso, Dani, o que você foi protegida e resgatada na época da polícia militar, foi escondida, depois voltou para onde você estava. Eu vejo que Deus sustentou seus pais para que eles te sustentassem, para você realizar esse teu sonho agora, na época de ser nutricionista. Não era só para você se reencontrar, se reinventar, que é o que você fez, você se reinventou. Mas era para você atingir o teu propósito. Não sei quais outros, Bruno, ela pode ter de propósito, mas esse a gente acaba de confirmar que você tem um propósito estabelecido para a sua vida, né? Para que você, através dele, brilhe e alcance outras pessoas. Aonde você imaginou, Ed, que uma pessoa que era vista, era falada como eu era, hoje é dona de uma clínica de nutrição. Graças a Deus, Deus restituiu o meu carro para eu poder trabalhar. Deus restituiu a minha família. Eu tenho um padrasto que era viciado em droga. Eu tenho uma mãe que era depressiva. Eu tenho um tio que foi preso por sequestro. O Bruno sabe disso. Eu fui expulsa da polícia, tá? Eu tenho um primo que era viciado em drogas. E hoje toda a minha família vive e louva o Senhor. Olha o que ela disse. Você falou que a psicologia ela declara que nós somos o fruto, a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Cara, você quebrou outro paradigma aí. Dessas 5, você citou 5 pessoas, você, padrasto, mãe, tio e primo, eu acho. E há uma semana eu acabei de me batizar junto com meu esposo. Ai, que maravilha. Rapaz, esse negócio aqui tá lavando a alma hoje, hein? A que ponto nós chegamos? Que Inclusive, bom. hoje é aniversário dele, um beijo, parabéns. Como é que é o nome aqui. dele, Dani? Como é que é o nome dele? Michael, hoje é aniversário dele. Michael, parabéns, meu irmão. Que Deus te abençoe, tá? Parabéns aí, cara. 2 vezes por ter se batizado e por ter uma esposa vencedora. Parabéns. Amém. Aí. Então, olha só, você, o fruto das 5 pessoas com quem você convive, você conseguiu quebrar um monstro, um paradigma. E aí você conseguiu ser uma pessoa que hoje influenciou as outras 4 pessoas que estavam contigo. Não tem como dizer que a gente vem nesse mundo à toa, mano. A gente vem com não propósito. Tem. E quando você falou em propósito, que ela estava cumprindo um propósito, né? E na verdade, quando Deus ele age, é para um cumprimento de um propósito, né? Propósito. Porque Deus sabia lá na frente que chegaria pessoas até ela, até a Dani, com esses sentimentos, destruídas emocionalmente, com seus casamentos destruídos. E a que ponto essas pessoas que chegaram até você, muitas das vezes já não pensaram em tirar sua própria vida. Uhum. Então, no local que você estava, em que era ao contrário, hoje Deus te transformou para que você seja um agente de vida. Eu trato mulheres e eu costumo dizer o seguinte, Deus ele sempre vai te usar na área da sua dor. Isso aí. Eu trato um problema no útero, eu tratava desde 12 anos de idade, como policístise ovário. Com 32 anos, eu fiz uma cirurgia no útero para retirar o útero sem ser mãe. Resumindo, durante a cirurgia, o médico conseguiu poupar o meu útero. Mas ele falou para mim que nunca mais eu geraria. Ele me deu esse diagnóstico de que nunca mais eu geraria. Na época, eu ainda não conhecia meu atual esposo. E aí, 2 anos depois, eu engravidei. De um outro relacionamento, enfim, eu engravidei e não sabia que estava grávida. E eu abortei. O meu filho saiu no vaso. Caramba. O meu filho saiu no vaso porque eu não sabia que estava grávida e eu malhei muito pesado. E aí eu fiquei 5 dias sem tomar banho, sem comer, sem escovar o dente, sem atender telefone, sem pentear cabelo. Conversando com Deus e tentando entender por que eu tinha passado por aquilo.
E depois desses 5 dias, o meu primeiro dia de atendimento após esses 5 dias era numa clínica na Barra. Eu juro para você, por tudo que é mais sagrado, quando eu cheguei para atender na Barra, a minha primeira paciente, ela entrou. Falei, oi, dona fulana, tudo bem? Como que você tá? O que aconteceu? O que você precisa que eu te ajude? Ela, Dani, eu acabei de sofrer um aborto. Olha isso. Falei, Deus, eu não tô preparada, não é possível. Aí Deus falava assim no meu ouvido, é para isso que eu te preparei. Consolar os coxados. E aí, eu tratei essa patologia durante muitos anos. E são dores, Bruno, que se você olhar na literatura, né, a adenomiose e a endometriose, você já deve ter ouvido falar, são dores que são comparadas a 10 vezes a dor do parto. Eu tinha dores que eu pedia a todo mundo para sair de casa e me deixar sozinha, para as pessoas não assistirem, né? E na minha igreja, há 2 semanas atrás, antes do meu batismo, nós fizemos uma campanha de 7 mergulhos de Naamã. Bacana. E eu falei, nesses 7 mergulhos eu vou ser curada. Eu fiz os 7 mergulhos. No último dia do mergulho, eu peguei o meu exame. E eu não estava curada. E aí a gente pensa assim, caramba, Deus, mas eu fiz os 7 mergulhos, eu estava esperançosa, eu peguei o exame aqui, eu li, pelo que eu entendi, eu não tô curada. Mas era para ser no último dia, para eu vir aqui, para eu dar o meu testemunho, né? No último dia da campanha, que é aquela coisa toda assim do último dia, que a gente tem aquela expectativa e tudo. O último dia da campanha foi numa terça-feira. Na sexta era o meu aniversário. Falei, poxa, mas no meu aniversário também, que era na sexta, que eu queria dar aquele testemunho, que eu fiz um culto. Nossa, tô curada, meu útero tá curado. Também não. No domingo foi o meu batismo. Eu me batizei com meu esposo perante toda a minha família. Na terça-feira eu peguei esses mesmos exames e fui para ginecologista. Já tinha acabado o batismo, já tinha acabado o culto, já tinha acabado a campanha, já tinha acabado tudo. Eu tenho esses exames, eu vou mandar a foto para vocês. Eu tenho a do ano passado e desse ano. No do ano passado tá adenomiose e endometriose sem cura. No exame desse ano, eu pedi a doutora para escrever, ela escreveu lá, sem nenhuma alteração no exame de imagem. Eu não tenho mais o que tratar, eu tô curada. Tá curado. Muito bom. Glória a Olha, Deus. Glória a Deus. eu não vou te falar como uma mulher, não. Eu vou te falar como um marido. Minha esposa, ela arrastou endometriose por anos e anos, e sofrendo anos e anos. E eu me identifico com a tua dor por conta disso. E tem pessoas que não acreditam. Então, às vezes, a gente vira para essa câmera aqui e usa como de uma trincheira falando para as pessoas, né? Tem pessoas que não acreditam que existem forças além da medicina, e ninguém aqui está desprezando a medicina. Só que tem coisas que nem a medicina consegue alcançar. E você foi alcançada, Dani. Minha esposa foi alcançada. Ela foi curada de endometriose depois de anos e anos sofrendo. E eu acredito isso na conta de Deus, que Deus fez. Com certeza. Não é na conta de ninguém, porque não teve intervenção médica e nem cirurgia. E a minha esposa não podia engravidar. E ela engravidou uma vez, perdeu a criança, engravidou a segunda vez, perdeu a criança. Nossa. Então eu identifico a sua dor também. E ela não podia engravidar, e hoje nós temos uma filha de 13 anos, e semana que vem vamos comemorar 8 anos do nosso filho. E ela não podia engravidar. Pensei que tu falou que semana que vem. Semana que vem vai nascer terceiro, outro? mano. Que é isso? Calma aí, Já calma aí. É, Isso é só para te mostrar o seguinte, os seus passos começaram a ser dados. amém. Vai chegar. Agora, Dani, rapidinho. Aham. Cara, eu não sei se vocês estão reparando o cenário, estão identificando, até mesmo você aí de casa, mas você trouxe uma situação que nem... Eu acho que alguma coisa aconteceu na época que nós servimos junto na mesma igreja, Uhum. né? Essa primeira situação aí. Foi do aborto Né? espontâneo, foi. Eu nem sabia da situação do Ed, da Fabiana, essa história eu não sabia, da esposa dele, do que eles tinham passado. Mas os acasos de Deus, ou as coincidências de Deus, nos trouxe aqui hoje, Exatamente. nesse momento.
E outra, eu quero que você veja além. Quero que você veja além. Você já foi curada, você parou por... Nesse processo aqui, você já passou por esse processo. Agora tá na hora de subir de nível. Qual é o próximo nível? A fé sem obra é morta, então vai que vai engravidar. Filho. Passe para o próximo nível. Vai, Michael. Aproveita que hoje é o dia do aniversário, querido. Para comemorar. Celebra, garoto! Celebra! Agora, uma coisa eu acho também muito importante, Bruno, assim, que eu vejo, né? Eu tenho uns 7 anos de consultório, são mais de, sei lá, 13 edições de grupos de desafios com centenas de mulheres. Já dei entrevista aí para a Rede Record, para o programa do Tino Júnior ao vivo. O que é a Rede Record perto da gente aqui, né? O que é a Rede Record? Então, assim, agora você tá aqui, não pode falar tudo. Então, assim, centenas e centenas de mulheres. E uma pergunta, assim, que eu deixo aqui pro público, principalmente o público feminino de vocês. Então deixa ali, para aquela câmera. Para aquela câmera. Isso. Principalmente pro público feminino de vocês, e que eu costumo fazer muito esse questionamento no consultório, é o seguinte. E quando as mulheres chegam lá no consultório, eu sempre peço para elas pontuarem a rotina delas, né? O que vocês fazem para eu poder ajudar na questão da organização? Quero que você vai me perguntar, né? Ia me perguntar. Isso. Porque, assim, se você não tem uma rotina de vida organizada, você não tem uma alimentação organizada. Se um dia você acorda 7, um dia você acorda 11, sua alimentação já desorganizou. Se um dia você dorme 10, um dia você dorme 2, a sua alimentação já desorganizou. Se um dia você treina de manhã 6 horas e no outro dia você treina 2 da tarde, você não consegue se organizar. Então, acho que o primeiro passo para você conseguir organizar a sua alimentação é você conseguir organizar a sua vida. Eu vou acordar a tal hora, eu vou fazer meus afazeres lá na minha agenda a tal hora. Porque o seu corpo precisa entender isso, né? O nosso organismo, ele precisa, ele necessita de rotina. A rotina faz com que você produza melhor, tanto profissionalmente quanto fisicamente, tá? Qualquer curso que você vê de produtividade, ele vai incluir a sua parte física também. Porque se o seu organismo, o seu metabolismo, a sua parte física, ela está funcionando ruim, você funciona mal. O seu corpo é um mecanismo, né? Ele é literalmente uma máquina. E aí, quando você pergunta para as mulheres assim, como que é a sua rotina? Eu acordo, cuido do meu filho, boto pro colégio, volto, cuido da minha casa. Aí eu volto, cuido do almoço, aí eu volto, cuido do meu marido. Aí eu volto, cuido das contas de casa, aí eu volto, já tá na hora de cuidar da janta, aí eu tenho que cuidar da minha mãe. Aí depois de noite eu tenho que cuidar do meu filho, aí eu tenho que cuidar da geladeira, aí eu tenho que cuidar do armário que eu esqueci, aí eu tenho que cuidar... Beleza, aí quando ela termina, eu faço a seguinte pergunta para ela. E quando que você cuidou de você? Verdade. Em que momento você falou assim, não, esse momento aqui é 1 hora que eu vou cuidar da Maria. É um horário separado, específico para mim. Então, assim, as mulheres precisam entender que nós mulheres, temos sim uma responsabilidade muito grande. Não que os homens não tenham, né? Mas a gente acaba duplicando aquela responsabilidade, principalmente mulheres que trabalham. Só que você precisa entender que em algum momento você precisa parar e ter um tempo para você cuidar de você. Sabe por quê, Bruno? Porque se você não para cuidar você não tem um tempo, você não separa um tempo para cuidar da sua saúde, o seu corpo, ele para um tempo, ele te obriga a parar um tempo e cuidar da sua doença. É verdade. Isso é fato. Repete isso aí. E ninguém vai te substituir. Se você não tiver um tempo... Se você não tiver um tempo, se você não separar a partir de hoje na sua rotina, não. Eu não tenho tempo para ir para academia. Tem. Algum tempo você tem. Você tem que fazer. Você pode não conseguir ir todo dia. Você vai 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Ok. Mas se você não separa um tempo do seu dia para cuidar da sua saúde, 1 hora o seu organismo ele vai parar. E aí você não sabe durante quanto tempo, é um tempo indeterminado, você não tem como prever isso, vai te obrigar a cuidar da sua doença. E aí, sabe o que é pior? A sua casa vai funcionar, o seu filho vai para o colégio, o seu trabalho vai funcionar,
Ah, a sua casa vai ficar suja? Sim, mas vai ficar. O seu filho vai para o colégio meio que desarrumado, meio despenteado? Sim, mas ele vai. No trabalho, alguém vai substituir. No trabalho, alguém vai te substituir. O que você faz, outra pessoa vai fazer. A diferença é que você vai estar em cima da cama. E aí os seus parentes vão sofrer, as pessoas que te amam vão sofrer e você vai passar a ser dependente. Eu ouvi de uma mulher, eu até escrevi aqui, de uma mulher que está num grau de diabetes muito, muito, muito forte. E às vezes, Bruno, em alguns momentos do tratamento, claro que não é sempre, a gente precisa falar de uma forma um pouco mais radical, sabe? Exatamente como eu falei aqui, para que a pessoa, assim, nossa, peraí, é isso. Tem pessoas que funcionam justamente. Um choque de não é numa realidade, né? ignorância, não é ignorância, entenda bem, mas num choque de realidade. Eu atendi uma mulher que ela está extremamente diabética, com uma diabetes muito crônica, ela está emagrecendo demais, a saúde dela está debilitando muito rapidamente. E na consulta ela falou assim para mim, Dani, eu não vou abrir mão de continuar comendo o meu bolo da tarde todos os dias. Ela falou exatamente. Eu não vou abrir mão. Ela foi categórica. Resolve isso aí, que eu não vou abrir mão. Resolve isso aí. Aí eu falei a seguinte frase para ela assim, ó. Não tem problema, eu vou te perguntar. Você quer continuar comendo o seu bolo todos os dias à tarde com a diabetes nas alturas ou prefere daqui a 4, 5 anos no máximo amputar uma perna? Aí tu jogou na dor, né, Dani? Tu vem logo na dor. Dani, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Nós sempre ouvimos de falar que as mulheres têm dificuldade de perder peso, mais do que os homens. Por que isso se dá? Se isso é verdade? Infelizmente, isso é verdade. Com muita tristeza, eu te digo que isso é verdade. Gente, eu não porque fico muito vocês são triste, mais não. privilegiados. Isso é uma injustiça. Injustiça não, que Não, Deus isso não é é justo, justo. isso Né? Mas, enfim, por que há de uma forma assim, bem simples, bem didática, tá? O que acontece? Existe um hormônio, dentre outros motivos, existe um hormônio chamado testosterona, tá? Esse hormônio é um hormônio sexual masculino, que as mulheres também têm, mas numa quantidade muito menor. Então, por exemplo, os homens têm a testosterona entre 100 e 800. As mulheres têm entre 10 e 80. Caramba. Então, a diferença... Viu como é que já começa a ser complicado pra gente? E essa testosterona é um hormônio que ela ajuda na melhora de cansaço, fadiga, aumento de libido, melhora da qualidade do sono, aumento da perda de gordura. Agora vai ter um monte de mulher dizendo assim, tá vendo, marido? É culpa da testosterona. Isso aí. Dani, não fala esse negócio não. Deixa esse quieto, vamos pular essa parte. Vai A botar... gente pode Não aprofundar vai ser isso mais aí. a dor de cabeça, não. Ah, tô com testosterona. testosterona hoje. Eu tenho uma história engraçada de um paciente que chegou lá no consultório Então, com a pô. esposa, que a testosterona dele é até 800, né? O nível normal. A dele tava 5.200. Que isso? E aí... Eu não sei nem sexualmente como é que se classifica um ser humano desse. Então, e aí, para sua surpresa, a mulher dele virou no consultório e falei, cara, tua testosterona tá 5.200, isso aí é perigoso. O câncer de próstata vai estar te esperando ali do lado de fora, assim, ó, com os braços abertos. Aí a mulher dele virou e falou assim, aí pior que não tá adiantando nada. Isso é que é o pior. Caramba. Tem uma Ferrari. Não usa. Agora eu só não entendi porque que ela achou graça disso. Isso dá até depressão na alma. Não sei Eu fiquei numa situação, mas pra que saia justa. Então, Quem tem uma história dessa também é o Amarildo, Dani. A Marilda é Aí, assim. ó. Tem uma história dessa. tava assim. demorando, a Marilda. É assim, né? Então, o que acontece? Naturalmente, fisiologicamente, a arrumação, o arranjo hormonal do corpo masculino favorece mais a queima de gordura e principalmente o ganho de massa muscular do que o corpo feminino. Não por isso, Bruno, que a gente vê muitas mulheres injetando, fazendo uso de hormônios masculinos para poder ter uma performance, um corpo, uma estrutura melhor. Só que isso tem um limite, tá?
Porque o seu corpo, ele tem um limite ali para ele metabolizar aquela quantidade de hormônio, de absorção e de não te gerar efeito colateral. Então, por exemplo, qual é a minha opinião, tá? Isso aí pode até ser um corte do post, porque é bem importante. Qual é a minha opinião sobre o uso de hormônios, tá? Eu já usei, como eu falei aqui, eu não sou hipócrita, né? A gente pode falar tudo. Eu já usei todos os hormônios que você imaginar. Mas bom deixar claro que você usou antes do seu conhecimento, passado, né, Dani? bem no passado. Inclusive, eu já cheguei a usar hormônios, Bruno, que eram usados para engorde de vaca. E muitas pessoas fazem isso até hoje. Isso é muito comum, tá, gente? Isso é muito comum. Tem gente que usa até óleo natural para poder... Eu já tive pacientes com 18 anos de idade, mulheres que não menstruavam mais por conta de uso de hormônio. Então, é um assunto, de repente, para um outro podcast, porque é um assunto muito forte. Enfim, então, eu fiz uso no passado de forma muito errada. Na época, eu não tive nenhuma consequência, eu não tive nenhuma sequela, tá? A voz ficou grossa, você teve alguma alteração. Eu não tive. Então, para mim, ficou tudo ok. Falei, nossa, passei batido, passei bem aí pela besteira que eu fiz. 10 anos depois, já nutricionista, já trabalhando, já na área, eu comecei a perceber algumas alterações no meu organismo. Eu comecei a inchar, eu comecei a engordar. Eu tenho as fotos, depois eu posso mandar para vocês, desse fato, dessa época. Eu comecei a ter muito cansaço, muita fadiga, mas um cansaço, uma fadiga assim absurda. Que é uma coisa muito interessante da gente falar, porque normalmente a mulher, ela acha que o cansaço e a fadiga que ela tem é porque ela trabalha demais, é por conta de sobrecarga, até é, mas na maioria das vezes é um cansaço muito além e que ela precisa investigar o porquê daquele cansaço, se é alguma alteração hormonal, se é alguma deficiência nutricional, entendeu? Se é alguma coisa no organismo. Enfim, eu comecei a sentir esses sintomas, achei muito estranho. E aí, por já conhecer e trabalhar na área, comecei a fazer uma bateria de exames, levei para um médico e descobri que eu passei a ter uma doença autoimune na tireoide. Eu tenho uma doença chamada tiroidite de Hashimoto. É uma doença onde o meu corpo reconhece a minha tireoide como um organismo estranho e ataca. Sério? Tá? E eu tenho que fazer tratamento pro resto da vida. Causa da tiroidite de Hashimoto em mim, uso de hormônio lá no passado. Então, por que eu tô falando isso? Chegou, né? Exatamente. Por que eu tô falando isso? Eu acho bem legal a gente passar para os nossos ouvintes. Sim. Eu tô tomando hormônio hoje, não tá acontecendo nada, tá tudo bem. Eu tô tomando hormônio hoje, mas assim, não tá crescendo pelo, tô há minha 3 voz tá anos, ficando tô legal. tranquilo, Tô não aconteceu nada com meu corpo. Exatamente. Isso aí é conversa fiada. Só que você não sabe daqui a quanto tempo a conta vai chegar e como que vai chegar. E ela chega, né? E ela chega, pra mim, chegou. Então, qual é o meu posicionamento hoje? Todos os meus pacientes que chegam no meu consultório, eu passo uma bateria de todos os exames hormonais, tá? Eu averigo todos os exames hormonais, vejo se tem algum hormônio mais alto ou em deficiência e eu indico para o médico fazer essa modulação hormonal. Eu não posso prescrever hormônios, eu sou nutricionista, eu não tenho essa liberação legal, tá, perante os órgãos. Então, quem faz prescrição de hormônios são endocrinologistas. Então, eu sou a favor de uso de hormônio em mulheres, sim, em 2 condições. Uma, que elas precisem, que tenha realmente a necessidade, essa seja constatada, né? Para fazer ali uma modulação e que seja acompanhado por um profissional. Entendi. Entende? Agora, Dani, eu já ouvi falar algumas coisas sobre a situação do modelo de corpo. Endomorfo, ectomorfo, e tem outro também que eu esqueci o nome. Exomorfo. Exomorfo. Explica pra gente como é que funciona isso. Bruno, o que acontece? Existem, sim, diferentes modelos de corpo. E aí que eu acho que tá a grande injustiça hoje da mídia. Tá? Porque, por exemplo, eu tenho um modelo de corpo ectomorfo. E aí eu vejo uma musa... Explica pra gente. São diferentes modelos visualmente, de corpo. como é que é, né? Então, o que acontece? Existem 3 modelos que a gente chama de linha corporal.
o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo, né? Então a gente tem aqui, ó, o ectomorfo, a gente vê que é aquele corpo que ele é mais por igual, ele é mais reto, né? Ele não é questão de ser gordo ou ser magro, mas ter uma linha Ele é mais dividido reta. por igual. Exatamente, ele tem a linha Um retângulo. o retângulo, ele tem a linha dos ombros muito parecida com a linha da cintura, tá vendo? Então você tem esse tipo de corpo aqui, ó. Já no mesomorfo, aí você tem um triângulo. Por exemplo, normalmente nos homens, a linha do tórax é mais bem largo. maior e nas mulheres a linha do quadril é bem maior. Agora, o endomorfo já é aquela tipo de indivíduo que tem uma tendência maior a ter um acúmulo de gordura total. Esse Então, aí sou eu. é tipo redondo. Exagerado. E aí, o que acontece hoje que eu acho bem injusto? Principalmente quando a pessoa não procura um profissional para poder acompanhar ele e avaliar essa linha de corpo dele. O que ele faz? Ele pega ali uma foto de uma musa fitness que é mesomorfa, que tem a linha dos ombros bem fininha, que tem ali a linha do quadril bem grandona, a coxa grossa, e ela ter como inspiração é uma coisa legal. Ela ter aquele corpo como inspiração. Agora, ela ter aquele corpo como uma busca incessante a qualquer preço Pra ficar com fica aquele muito biotipo, complicado. não vai ficar, né, Porque Dani? não é o biotipo dela. Sim. O que eu acho que as pessoas deveriam pensar? Eu vou ter, de repente, a Viviane Araújo, a Graciane Barbosa, ou quem quer que seja mulher que eu admire, para que eu me inspire e que a partir disso eu busque o meu melhor. O meu corpo ideal. A minha forma melhor. A forma Correto. com que eu esteja mais satisfeita no meu corpo. E uma dica muito legal que eu dou, Bruno, para os meus pacientes e para quem está assistindo aqui. Eu acho que antes de você iniciar qualquer processo de emagrecimento ou de mudança corporal, é interessante você pegar um papel e pontuar 2 coisas no papel. Primeiro, por que você quer mudar o seu corpo? Por que você quer entrar em um processo de emagrecimento ou de mudança corporal? O que hoje está te impulsionando a isso? O que hoje te incomoda? O que hoje te impede, você está impedido de fazer porque você não está satisfeito com o seu corpo? Não é uma questão de estar gordo ou estar magro, é uma questão de estar insatisfeito. Então, Dani, hoje eu não consigo sair na praia sem blusa. Hoje eu não me sinto bem indo numa praia de biquíni. Hoje, Dani, eu tenho que brincar com meu filho e se eu correr para brincar com meu filho, eu já me canso. Então, isso vai muito além só de uma estética, mas também de uma qualidade de vida e de uma autoestima. Eu ia te perguntar isso agora, porque uma das suas especialidades é justamente na área de atletas, não é isso? De esporte. E não necessariamente o esportista que venha te procurar, ele é muito pesado, ou ele queira perder gordura, mas ele precisa talvez de um condicionamento físico, de aumentar o nível da sua performance, e você também trata disso. Também, na verdade, eu trato dos 2 públicos, do público que quer começar a fazer uma atividade física, mudar a qualidade de vida e mudar a composição corporal, e de atletas, principalmente de luta, que fazem preparação para competições. Então, são públicos diferentes, que a gente trabalha, que a gente tem condutas e protocolos totalmente diferentes. O atleta que faz para competição, ele tem que perder quilos absurdamente. Exatamente, mas aí faz parte do esporte. O que a nutrição faz nesse momento? A nutrição tenta minimizar ao máximo o dano para o corpo daquele atleta. Mas a perda de peso drástica, ela vai ter que acontecer. Entende? Entendi. O que é diferente, por exemplo, se hoje eu for começar a tratar o Bruno. Eu não tenho Preciso, uma necessidade. Vou marcar isso aí. Dani, tu acha que marcar isso aí. precisa? Não, tu acha? Por exemplo, eu não preciso, eu não tenho um período para trabalhar de que eu tenha que fazer o Bruno perder 15 quilos em uma semana, em 2 semanas.
tá? Agora, por exemplo, no desafio Você Mais Leve no Verão... Foi o desafio que nós abrimos o programa. Você Exatamente. Essa pode ser a piada, tá? Pode Pode cortar ser outra que foi ruim. Entendeu? Essa foi melhor. No desafio Você Mais Leve no Verão, é um protocolo que eu já validei ele há mais de 3 anos. Inclusive, eu comecei a validar ele na pandemia, né, onde as pessoas não podiam ir para a rua, não podiam fazer atividade física e faziam dentro de casa. Uma sacada, né, Dani? Foi uma sacada. E eu comecei a validar esse programa a partir da pandemia. Então, é um programa de 3 semanas, são 21 dias, onde a pessoa faz um protocolo de detox, onde na primeira semana eu desintoxico totalmente o organismo dela. Na segunda semana, eu entro com um protocolo de low carb, que é onde a gente baixa um pouco a ingestão de carboidrato dela, mas ela já está sendo adaptada. E na última semana, a gente faz uma dieta cetogênica, onde eu uso como fonte de energia para ela a gordura. E aí eu consigo potencializar mais a queima de gordura. Sendo que nesses 21 dias, elas ficam dentro de um grupo no WhatsApp comigo, tendo todo o meu acompanhamento, a minha mentoria, né? Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, elas vão me passando ali dentro daquele grupo. Tem motivação também. E eu vou fazendo várias dinâmicas. Todo dia tem dinâmicas diferentes. Elas tiram fotos de antes e depois, pesam antes e depois. Então, tem aquela situação também do compartilhamento. Uma tá ajudando a outra, uma tá passando as dificuldades para a outra. Eu coloco e-book de doces lá para elas, de como ajudar em relação aos doces. Essa parte eu gostei desse e-book aí, do doce. Então, a gente pode fazer uma proposta legal em relação... Eu trouxe uma ideia legal em relação ao e-book. Olha aí, vamos ver. Legal. Vamos lá, vocês vão postar o podcast no feed de vocês? Isso. Então, a gente pode, de repente, ver aí com o pessoal de marketing de vocês. Todo mundo que postar lá no comentário do post eu envio um e-book de graça. Se liga aí, pessoal. Vai rolar um e-book. Olha aí, ó. Eu achei que ia rolar o doce. Poxa, você acha que eu ia vir aqui estragar? Ou mandar um direct, enfim, ver como que vocês bolam melhor, que aí eu disponibilizo. Eu vou entrar esse desafio é só pra mulher, Dani? Agora já tá rolando, mas quando tiver o próximo eu te aviso. Mas não bota ele no grupo, não, que só ele uma marca aí, a mulher dele é brava. Que eu vou entrar, hein? Não, a mulher dele é minha amiga, a mulher dele deixa. A mulher dele vai me deixar lá. E aí vocês veem como que a gente pode disponibilizar o e-book aí para os seguidores, ou através de um link no direct, ou o link lá na bio, não sei. A gente pode botar. Bacana. Ver que eu disponibilizo para vocês, Dani, sem problema nenhum. Qual o teu case, falando de pessoa, né? Qual o teu case de maior sucesso? Alguém que chegou para tu e falou, que isso, você olhou assim, isso aí vai exigir um desafio muito grande, mais para mim do que para ela, talvez. Mas você, para ele, e você foi e você, conseguiu. Posso contar. Inclusive, ela me autoriza até te mandar foto, se você depois, durante as postagens, quiser colocar a foto do case. Ela tinha perdido os pais durante a pandemia. Só tem história brava também. Lá o consultório chega pesado. A fez psicologia lá. Também? Também, a gente já faz uma oração forte antes. O que acontece? Inclusive, até uma frase que eu trouxe, que eu falei para essa paciente, que eu acho bem interessante, não conte para ninguém que você tá de dieta. Olha. Gente, isso faz toda a diferença. Se você chega numa festa e você fala assim, não, eu tô de dieta. Acabou, você é o centro das atenções da festa. Todo mundo fica assim, mas tu não quer não? O holofote. Mas é só hoje. Satanás Poxa, atenta, mas ele né, tá de dieta mesmo? Mas você já começou a dieta um monte de vezes e não terminou? Mas sem avisar já é assim, né? Não conta. Você come em casa, você janta antes de ir pra festa. Chegar na festa, vão te dar alguma coisa. Você pega aquela alguma coisa ali na mão, normal, sem ninguém perceber, e come Come aquela uma coisa. Aquilo ali não vai fazer você sair da dieta. Sim. Só que sem ninguém perceber. Agora, se a pessoa fica assim, mas não vai comer mais um? Mas você tá de dieta mesmo? Mas é só hoje. Tem hora que mas tu já começou. Mas é final de semana. Mas você já começou outra coisa. Às vezes até as próprias pessoas próximas de você, cônjuges,
Eu familiares. ia falar das palavras negativas. O pessoal fala, não vai adiantar Entende? nada. Você ter o teu cônjuge, de repente, lembra que eu falava muito isso com vocês? Sim, sim. Você, de repente, incentivar o teu cônjuge a fazer parte daquele processo de mudança, independente que a sua mulher é magra ou que não seja, mas você vai estar dando como herança hábitos saudáveis para os teus Bacana filhos, isso, hein? para tua família. Eu falo muito isso para os pacientes, se você não quer mudar por você, muda pelos seus filhos. Verdade. Porque qual é a herança alimentar que você vai deixar para os seus filhos hoje? Verdade. Se você falar assim, Doni, lá em casa o meu filho ele não come legume. Você come legume? O seu filho te vê comendo legume? Se você é o exemplo, você não quer ser o exemplo do seu por filho imitação. de tudo? É por É imitação. verdade. O hábito alimentar ele é por imitação. Você é o resultado das pessoas que estão o quê? Mais Só perto volta. de você. Só isso. Você acha que o teu filho ele vai copiar o comportamento alimentar de quem? Meu ou teu? Meu. E se hoje para você, com 100 anos, não sei, né? É difícil. 28, Dani. Ah, mentira, tá Eu não forte tenho aqui vergonha isso. de Se falar a minha hoje idade. com Nem de você, para mentir, cara 28 dura. anos, é difícil mudar o seu hábito alimentar, hoje para o seu filho novo é muito mais fácil. Verdade. Você vai estar poupando o teu filho de repente, passar essa dificuldade lá na frente que você está passando hoje. Então, se você não muda seu hábito alimentar hoje por você, muda por prova de amor à sua família. É verdade. Caramba, hein? É isso Muito mesmo. bom. E eu vou te fazer, então, uma última pergunta aqui. Olha ali para a nossa produção. Eu só vou contar o case de sucesso Tá rapidinho. bem. Nossa produção. Gordura dura é saúde? Gordura- Pronto, larguei a granada agora. Poxa, Vai. arrebentou Gente, Vai, agora, soltaram a Dani. bomba em mim. Doutor, vai, né? Gordura dura. Isso, o pessoal que o homem principalmente é grande, alto, barrigudo, mas minha gordura é dura, acha que é músculo, que é a prova de Então, bala. pesquisa gordura visceral. Gordura visceral é essa gordura dura. É a gordura que nós da Diz área que é a de pior, né, saúde Dani? usamos como o parâmetro para calcular e para analisar risco de doença cardiovascular. Deu para responder? Tá. Ouviu aí, né? E dizem que é a pior, né, Dani? A dura, né? A mais perigosa. A mais perigosa, né? Mas é reversível, tá? Se a sua gordura tem jeito, corporal... querido. Tem Pera aí. jeito, tem jeito. Tem Se a jeito pra sua- tu. Se a sua gordura corporal do todo diminuir, a gordura visceral também diminui. Então, aí agora vem a pergunta-chave. O que é mais difícil? Reduzir a gordura visceral ou a pochete? Praticamente as duas ficam no mesmo lugar. Na verdade, o seu corpo ele não entende que você quer reduzir aquela gordura da pochete. Essa região, né? Essa é isso que é muito complicado, é muito comum. O seu corpo, quando você começa um planejamento alimentar, você aumenta o teu gasto calórico e você imprime ali um déficit calórico, né? Você diminui a ingestão de calorias, ele entende que você quer perder gordura no corpo todo. inteiro. Muitas vezes, algumas pessoas veem uma diferença um pouco maior no início na barriga, porque é onde tinha um acúmulo maior. Entendi. Aí depois a pessoa fica assim, poxa, mas essa última gordura é tão difícil de sair, porque você tem que continuar, você tem que perseverar. Sim. O seu corpo, mulher já é diferente. Mulher acha assim, ó, eu tenho que perder gordura na barriga, mas aqui na perna e na bunda eu não quero perder, quero não. perder, Não, esse volume aqui eu não quero. Aí a perna e a bunda tá cheia de gordura. Mas ela fala assim, não, essa aqui, doutora, não pode sair. Como que eu vou tirar da barriga e não vou tirar dessa aqui? Entende? Não tem jeito. Tem que perder, porque o teu corpo, ele entende que você vai perder gordura como um todo. Como um todo. É lapidar o diamante todo, não é fazer uma lipo específica no lugar. Exatamente. Né? E aí, do caso que eu estava falando, resumindo bem, essa paciente, a irmã dela já se consultava comigo, tá? E ela chegou no consultório, meio que obrigada pela irmã, arrastando. As duas tinham perdido os pais e ela também tinha perdido o sogro, que era como um pai. Então, ela estava com uma emocional, assim, bem ruim. Quando ela chegou na consulta, ela abriu a porta do meu consultório e tem uma cadeira de madeira assim bem grande pro paciente sentar. A primeira frase que ela falou para mim foi assim: essa cadeira vai me aguentar? Caramba. Ela realmente estava bem obesa. Aí eu falei assim, pai, essa cadeira não vai me aguentar não. Eu vou cair nessa cadeira. Falei, pode sentar, essa cadeira vai te aguentar. Ela sentou. A segunda frase que ela falou para mim, Ed, foi assim: eu não queria estar aqui. Eu tô aqui obrigada. Eu não queria estar aqui, não. Por mim, eu nem tava aqui olhando pra tua cara.
Como que você quebra uma objeção dessa? Pá. Só que aí é onde entra o propósito. Você entende que aquela pessoa, mais do que qualquer outra que sentou ali na minha frente, ela precisa de mim. Eu Sim. gostaria realmente de estar ali. Ela precisa Ela estar acha que ali. não consegue. Entendeu? Que a rejeição dela não é a mim. A rejeição dela é porque ela sabe que aquele tratamento ali vai tirá-la da zona de conforto, Sim. vai mexer com as dores, vai mexer com os traumas, vai mexer com as dificuldades. Ela sabe disso. E aí eu comecei a conversar com ela calmamente, enfim, em determinado momento ela me abriu que ela foi para uma casa de praia com vários amigos, né, casais. E que aí, quando eles chegaram na varanda da casa, ela estava de maiô, porque não se sentia confortável com o corpo. Foi todo mundo sentar na varanda da casa para fazer churrasco, enfim. O esposo dela virou na frente das outras mulheres, que estavam, né, bonitinhas, enfim. E falou assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa, acho melhor você não sentar aí não. Não senta nessa cadeira aí não, porque ela não vai te aguentar não, tá? Tu vai cair. Isso criou um trauma, né? Criou um bloqueio. É o gatilho. É. É o gatilho. Então, sempre a gente precisa entender aonde é que está o gatilho do paciente. Entende? O que dispara aquele gatilho dele? E aí eu comecei a conversar com ela, enfim. Quando ela levantou para subir na balança, ela simplesmente se descompensou e começou a chorar. Muito. Mas muito. E normalmente eu faço a balança, eu faço a circunferência do paciente e eu tiro foto. Com ela, eu não fiz nenhum dos três. Tá? Por quê, Bruno? A gente precisa entender, quando a gente é profissional de saúde, que existe um protocolo. A gente tem uma linha ali de tratamento. Eu tenho lá, eu vou seguir. A consulta vai ser assim, 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 assim. Você segue aquela linha ali. Só que aquilo ali não é para todo mundo. Verdade. Existem pacientes que você tem que tratar de forma individual. Existe a individualidade biológica. O tratamento ele precisa ser gourmetizado, né? Gourmetizado, ele precisa ser individualizado. E eu vi que para ela subir na balança, tirar uma foto, fazer uma circunferência de cintura, naquele momento não ia ajudar em nada. Só ia piorar a situação dela. O que eu tivesse que ver de diferença no corpo dela, eu conseguiria ver visualmente. Sim. Eu medir ou eu pesar, a única coisa que eu iria conseguir naquele momento trazer para ela seria constrangimento. Aumentar o trauma. Aumentar o trauma. E ela começou a chorar muito. Eu falei, olha só, vamos fazer o seguinte, fica calma, senta, eu não vou te pesar, eu não vou tirar foto sua, eu não vou te medir. Você vai sentar aqui e a gente vai conversar. Só que eu preciso que a primeira coisa que você me faça é procurar um tratamento terapêutico. Você está com dificuldade de superar o luto e o luto está sendo o maior gatilho para você descontar essa perda na comida. Na verdade, não é você, quando você fala de gatilho, não é você tratar o problema em si, mas o que causa o problema, a raiz do problema, né? Exatamente. O que dispara isso. Eu tenho compulsão alimentar. Por quê? É por ansiedade? É porque você perdeu um pai? É porque você foi desprezado pela mãe? É porque o seu marido te bate? Porque, na verdade, as pessoas hoje, o mundo que a gente tem correria, estresse, ansiedade, a gente come as emoções. Eu tô ansioso, eu vou comer. Eu tô triste, eu vou comer. Eu cheguei cansado do trabalho, eu mereço comer. A questão do merecimento. Eu mereço comer. Eu cheguei cansado do trabalho, então eu mereço comer. Entende? E aí, nessa questão dela, foi um gatilho. E aí, ela procurou, né, o terapeuta, ela foi embora. Quando ela foi embora, Bruna, parece uma coisa realmente de Deus. O meu telefone começou a tocar, ela era a minha última paciente. Quando eu atendi, era uma ligação de Face. Hoje em dia, ninguém mais liga de message, né? Só quem não tem mais contato com você há muitos anos. Era o esposo... De vez em quando eu recebo, mas... mas é muito comum. E aí, eu recebi essa ligação, e essa ligação era do esposo dela. É mesmo? E o esposo dela tinha trabalhado comigo na polícia há muitos anos atrás. E eu não sabia, ela só falou pra mim que o marido dela era polícia e que quando o marido dela ia trabalhar, ela tinha que dormir na casa de outra pessoa, porque ela estava com síndrome do pânico e não conseguia dormir sozinha. Ela foi pro meu consultório sem dirigir, ela foi de Uber porque ela não estava aguentando dirigir. Ela estava no estado terapêutico bem complicado. E aí o marido dela me ligou.
E nós éramos amigos. Trabalhamos juntos muito tempo na rua, na polícia, no shopping, enfim. Aí eu falei pra ele, olha só, deixa eu te falar uma coisa, você quer saber sobre o tratamento da sua esposa? Ele falou que era. Eu falei, só que vamos mudar a conversa. Eu não estou conversando com você como Daniele, amiga polícia. A partir de agora eu estou conversando com você como nutricionista da sua esposa. Então a nossa conversa vai ser diferente. Eu preciso que você mude o seu comportamento. Ela não sabe até hoje que ele falou. E corre o risco agora de saber. Vai saber agora. Falei, eu quero que você trate, eu preciso que você trate o comportamento com ela. Você só vai dar opinião em relação ao tratamento dela a partir do momento que ela te pedir. Ponto. Fora isso, você está proibido. Segundo, você vai ajudar ela a procurar um tratamento terapêutico. Sabe o que ele falou para mim, Bruno? Ele falou assim, Dani, mas ela não precisa de terapeuta, ela tá bem. Ela conversa com a gente, ela brinca, ela tá bem. Então, às vezes você convive... E ele não falou de forma hipócrita. Ele realmente achava que ela estava bem. Mas é a falta de conhecimento, na verdade, né? Exatamente. Então, ela escondia bem, ele reparava pouco. Isso aí. Entende como é que a convivência do casal influencia muito na autoestima da mulher? Sabe? É de mulheres chegarem para mim e falar assim, Dona, enquanto o meu corpo não mudar, eu não vou tirar roupa pro meu marido. Só no escuro. Eu até brinco, eu falo assim, gente, eu salvo casamentos. É isso mesmo. Eu salvo casamentos. É porque tem mulheres que só gostam de se relacionar no escuro, por conta de traumas. Por conta de por não traumas. se amar. Então, assim, são assuntos, Bruno, que eu vejo sendo muito pouco tocados. As pessoas tocam em assuntos assim, para de comer carboidrato. Faz dieta. Faz dieta do não sei o quê. Sim, mas como que você está tratando o emocional e o sentimento dessa pessoa? Verdade. Por que essa pessoa está assim? A que ponto chegou ela a ficar assim? O que levou a ela a se descuidar dessa forma, entende? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá rolando aí na internet da vida que o estômago é o segundo cérebro. Isso procede? Isso é verdade? O intestino. O intestino? É o segundo cérebro. É o segundo cérebro. Exatamente. Por quê? O intestino, ele tem uma inúmeras terminações nervosas que influenciam em todo o teu organismo. Então, o que eu costumo dizer no consultório de forma assim, bem simples, né? Menos científica. Quando o teu intestino funciona mal, o seu corpo funciona mal. Ele manda sinalizações ruins. Por exemplo, a sua absorção de nutrientes fica fraca, fica baixa, porque o teu intestino é como se a parede intestinal, a permeabilidade intestinal dele, ele tivesse entupida, seria um termo mais grosseiro, né? E aí os nutrientes não conseguem passar. Então, assim, você pode comer bem, mas você não absorve o que você está comendo. Então, não adianta nada, né? Sim. É só paladar, né? Agora, pode uma outra coisa em relação ao intestino. As suas emoções estão ligadas ao intestino. Se o seu intestino funciona mal, a sua imunidade fica ruim, tá? Se o seu intestino funciona mal, uma pessoa que está 3, 4 dias sem evacuar, que está ali cheia, empanzinada, estufada, ela vai se sentir cansada, ela não vai treinar bem, ela vai ter enxaqueca, ela vai ter insônia, entende? Ela vai ter má qualidade de pele. Então, o primeiro passo para poder tratar o emagrecimento, na minha opinião, os 2 primeiros passos mais importantes é tratar o intestino e tratar a qualidade de sono, que é o que a maioria hoje tem ruim. O intestino e o sono. Agora, nós passamos aí por uma pandemia, né? E a pandemia revelou, e assim, você profissional, você vai falar com certeza melhor do que eu, pelo que a gente pôde ver, a pandemia revelou o quão mal nós comemos. Porque a Covid ela foi relacionada diretamente à imunidade. Eu peguei Covid, eu fiquei mal no hospital, fiquei ruim, quase morri. Porém, de lá pra cá, eu venho monitorando, faço exame de sangue, eu venho monitorando a questão das minhas vitaminas, né? E de lá pra cá, depois que eu tive, eu já fiquei do lado de gente que teve, não peguei. Resfriado eu fico pouquíssimo. Quando eu pego é de um dia, no outro dia eu tô zero. Porque minha taxa de vitamina D tá lá em cima, vitamina C. As outras vitaminas são minerais. Porque eu desenvolvi o hábito de tomar vitaminas. Além das naturais, né? Do
dos alimentos. Eu tô acima do peso, mas eu como bem. O negócio é que eu juntei o mal, a comida mal, que eu não, e com a boa, que eu não tinha. Aham. Agora só preciso tirar. Só falta tirar a ruim, Entendeu? que a boa ele já Só- pegou, já tá bem. Só isso. Mas isso é um fato, Dani? A questão da Da imunidade. imunidade. Vamos lá. O Covid, né? A história do Covid, o fato que nós passamos pelo Covid, sem dúvida nenhuma, só teve várias vertentes negativas, tanto na questão de saúde, na questão financeira, na questão política. Nós tivemos aí, na minha opinião, um retrocesso muito grande do que o mundo poderia ter avançado nesse período. Ponto, isso é indiscutível, fora muitas mortes que nós tivemos. Mas eu costumo falar uma frase, Bruno, que quem passou vivo pela Covid e não entendeu que precisa cuidar da saúde, passou à toa. Entendi. Não entendeu o que passou. Você percebe? Porque se uma das vertentes, se o tempo todo foi falado que a principal fragilidade para a pessoa ter Covid foi a imunidade, foi a saúde estar bem, foi a questão cardiorrespiratória, e você passou por isso tudo, e você não consegue entender que a sua saúde é o bem primordial, eu vou te dar um exemplo muito claro. O mundo parou por causa da saúde. Sim. O que parou? Tudo. O mundo, ele simplesmente parou por conta da saúde. Então, se você pensar hoje, se a Bolsa de Valores financeira quebrar, o mundo não para. O mundo vira caos, mas o mundo não para. Se hoje nós tivermos uma guerra, vira um caos. Mas não vai ficar todo mundo trancado dentro de casa, vai? Não vai. Então, se você parar na história da humanidade, a única coisa que para o mundo é a saúde. Entende o grau, o nível da importância da saúde? Você não consegue salvar um teu parente. Você consegue salvar um teu parente se ele estiver na guerra. Você pode conseguir, dependendo do teu nível de brabeza, tu consegue. Mas você não consegue salvar um teu parente se ele não tiver saúde. Nem todo dinheiro. Nem todo o dinheiro do mundo. E isso foi o que a gente mais viu, né? É muita Parece coisa. que o dono do Santander, Tudo. Muita coisa. tudo. Safra, eu acho. É, E safra. nada hoje, Bruno, nada, em todos, eu posso te mandar milhões de estudos científicos, tá? Nada hoje comprova uma melhor eficácia para a saúde do que a prevenção. As pessoas têm na mão todos os mecanismos de prevenção e preferem esperar a guerra chegar. Agora eu vou me defender. Aham. Vou criar uma polêmica. Sem problema. Normal. E isso gosto de independe, polêmica. É e normal isso também. independe da pessoa ser gorda ou magra. Saúde não quer dizer que a pessoa magra que ela tenha saúde. É isso mesmo? Não quer dizer que a pessoa magra tenha saúde. Concordo. Mas não quer dizer que a pessoa obesa seja saudável. Correto. Pode existir uma pessoa magra que não tenha saúde. Mas não pode existir uma pessoa obesa que seja saudável. Isso vocês podem recortar e colocar onde Eu acho vocês que tu não arrumou um quiserem. problema nosso. Tu levou foi um pancadão agora, mas tudo bem. Tá rindo do quê, Marildo? Não Olha o Marildo existe. rindo. Mas eu Moral tenho um zero. vizinho que ele é gordinho e ele tem todos os exames super direitinho e ele é saudável. Até a página 2 e você não pode garantir até quando. Eu atendi um paciente ontem, tá? Ontem. Eu tenho um nome, eu posso te mandar todo o relato dele. Os exames dele, se você olhar, você fala assim, cara, esses exames é de uma pessoa que treina, que faz atividade física, que tem um IMC adequado, que é uma pessoa ativa, que tá super bem. Ponto. Tá? E você conhece a academia e depois eu vou te falar. Ele passou mal na academia, deu aquela tonteira que, pode ser porque de repente naquele dia não tomou café, blá. Beleza, deram uma Coca-Cola, ele convulsionou. Meu Deus do céu. Deram o alimento, né? Uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola, pra, vir pra hipoglicemia. Só que aí, quando ele chegou no meu consultório, ele me relatou que 3 dias antes, ele no banheiro escovando o dente, ele já começou a ter sangramento. E quando ele chegou no hospital, a médica falou que ele estava com princípio de AVC. Mas no exame dele não aparecia absolutamente nada. Nem o início de AVC.
Então, eu acho completamente irresponsável alguém que seja público, como a gente tem pessoas públicas que já apareceram na televisão e falam assim: ah, eu sou obeso, eu sou gordinho, mas eu sou saudável. Bruno, quem está dizendo que obesidade é doença não sou eu, Daniele de Mello. Quem diz que obesidade é doença é a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde diz que obesidade é uma doença crônica não transmissível que mais mata no mundo hoje. Por quê? Porque as pessoas morrem de doenças consequências da obesidade. Então, hipertensão, diabetes, AVC, infarto, são doenças consequências da obesidade. Então, é um assunto que as pessoas precisam colher. Se você é obeso e você optou por continuar obeso, isso é uma opção de vida sua e eu jamais vou te julgar, eu vou te apoiar sempre que você quiser mudar. Agora, você que eu digo você, qualquer pessoa, sim, né? Sim. Você dizer que, eu sou obeso, mas eu sou saudável, a obesidade não é doença, não. Todos os órgãos mundiais de saúde já têm descritos e hoje a obesidade é a maior pandemia do mundo. Silenciosa, né? Ponto. É visual, mas é silenciosa. Ponto. Quantas crianças você vê obesa, Bruno? Quantas crianças você vê obesa? E você acha que uma criança hoje de 10 anos obesa, com 25 anos, ela vai ser saudável? Vai mesmo, não tem como. E aí é onde eu volto a falar. Os pais, na minha opinião, são responsáveis, sim. Porque quem cria e quem dá o hábito alimentar dessas crianças hoje são os pais. Se os pais acostumam a criança a ter a alimentação como uma troca de barganha, se você parar de chorar, eu te dou uma bala. Se você ficar quietinho, eu te compro o lanche ali no Mac, não sei o quê. Ninguém fala, se você parar de chorar, eu te dou um brócolis. Né? Eu te dou um pepino. Agora, pra gente fechar esse podcast, eu dei uma olhada lá na tua rede social e eu vi que você se emocionou ao ser cantada uma música Tá Chorando Por Quê? Vocês deixaram para me pegar no final, né? Fala aí pra gente, só para finalizar. Esse dia eu nunca fiz festa, nunca gostei, né? E nesse dia eu resolvi fazer um culto de ação de graças pela minha vida. E principalmente para mostrar para as pessoas que não desistiram de mim nesse período. As pessoas que acreditaram que ainda existia alguma esperança e que Deus ainda tinha algum propósito, algum plano na minha vida para mudar vidas. Quando eu estava na polícia, a minha mãe escutou algumas pessoas falando na Academia Lobo que estavam armando para poder ceifar com a minha vida, né? E a minha mãe escutou isso, não pôde fazer nada. Ela foi pro PAM passando mal. 8 anos depois, a minha mãe escutou uma mulher falando dentro da academia que ela ia se matar, que ela ia separar do marido, que ela usava cigarro, que ela fumava muito, que ela estava muito gorda. E que ela encontrou uma nutricionista que mudou a vida dela. E a minha mãe estava dentro do banheiro. E essa mulher começou a falar que essa nutricionista era de Deus, que era uma pessoa iluminada, que tinha vindo ao mundo para mudar vidas. E que se não fosse essa nutricionista, ela estaria morta. E aí as mulheres que estavam no banheiro perguntaram: quem é essa nutricionista? Aí ela falou assim: o nome dela é Daniele de Mello. Ela é filha da Fátima. E aí eu pude entender, Bruno, que ainda que até hoje eu não me perdoe, eu ainda tô nesse processo de me perdoar, sabe? Por tudo que eu fiz dos meus pais passarem. Mas que hoje eu consigo buscar esse perdão sendo luz de Deus na vida de outras pessoas. Usando o meu conhecimento, usando as noites, os finais de semana, tudo que eu abdiquei de estudar para poder mudar a vida de outras pessoas, para mostrar para outras mulheres
que assim como eu tive mudança, que assim como eu saí de relacionamentos tóxicos, como eu saí de relacionamentos que me destruíam, como eu virei as costas para Deus, como eu envergonhei os meus pais, hoje Deus me ajudou e eu consigo fazer tudo diferente. Hoje eu tenho um esposo que me ama, que me ajuda, que é meu companheiro. Eu tenho uma família que se orgulha de mim. Eu tenho projetos onde eu ajudo centenas e centenas de pessoas, sabe? Eu sou convidada para estar num podcast da cidade, sabe? E para mim realmente é uma honra, porque eu sei que vocês não trariam alguém aqui que não tivesse um conteúdo, uma história para passar. Então, aquele momento ali, Ed, foi um momento onde eu pude ver que, apesar de eu não ter me perdoado ainda, hoje eu consigo dar orgulho para minha mãe que ela merece. Que para ela valeu a pena ter investido em mim, mesmo quando ninguém acreditava mais em mim. Muito bom. Dona Muito Fátima e colega, né? É. Parabéns pelo que vocês proporcionaram. Nós entrevistamos aqui um anjo. Eu digo que é um anjo. Ai, gente. Tinha tudo para ser um capetinha. Mas, ó, sofreu uma metamorfose e Deus, hoje é um anjo salva-vidas. Deus até mudou o nome. Tinha um apelido, não tinha, Dani? Antigamente? Tinha, de Melo. Tinha. Demelo. Sim, senhor, chapa quente. Foi um prazer Deus conversar com você. transforma. Principalmente eu que não conhecia a tua história, fiquei impressionado em perceber a transformação. Você era uma lagartinha, né? Literalmente. Lagartinha aí virou uma bela borboleta. Parabéns. É engraçado que eu tenho uma tatuagem de borboleta e a minha mãe fez uma tatuagem de borboleta quando eu era adolescente em minha homenagem. Bacana. Mãe sente, Já, né? estava, o que vai... já estava vendo o futuro. A mãe Estava sente. dito. Parabéns aí. Muito bom. É isso, Dani. Obrigado pela presença, tá, minha amiga? Foi um prazer poder estar com você, trocando essa ideia, batendo esse papo. Relembrando aí outras vezes que nós fizemos isso, né? As vezes que nós ajudamos aí tantas pessoas naquele projeto. Que Deus continue te abençoando. Amém. Que você continue sendo luz, assim como essa pessoa falou lá na academia, que você continue sendo luz e continue transformando vidas. E saiba que esse é o seu propósito, transformar vidas. Foi para isso que você veio à Terra. Deus te trouxe até esse universo, ou esse planeta chamado Terra, para que você transformasse vidas. E continue essa jornada. Não pare nunca. Amém. Jamais. Contem Tá bom? sempre comigo. Eu quero agradecer demais o convite, a forma com que vocês me recepcionaram, me trataram, como vocês conduziram a minha história de uma forma leve, de uma forma assim com bastante respeito. E espero que essa história que eu contei aqui, que eu nunca tinha contado em algum lugar assim, de forma tão exposta, né? Que essa história sirva para poder realmente incentivar outras pessoas, principalmente outras mulheres, e ver o quanto nós mulheres somos fortes e podemos dar aí uma guinada na nossa vida e passarmos a viver dos nossos propósitos, realmente, dos nossos propósitos e principalmente dos propósitos de Deus. Muito obrigada mesmo. Valeu. Um abraço. Tamo Valeu. junto.